Olá pessoal, aqui é a Emanuele, sou a fundadora e CEO da Robotize e eu vou apresentar uma série de podcasts apresentando celebridades, apresentando empreendedores para aproximar empresas de tecnologia, que é esse um pouco do nosso propósito que a gente faz hoje como Robotize, aproximar a tecnologia de pessoas. O Vale do Silício, na Califórnia, é um dos polos de tecnologias maiores do planeta. E a cada dia ele vem se consolidando cada vez mais e atraindo pessoas do mundo inteiro, muito inteligentes e muito investimento também. E hoje no meu podcast eu trouxe uma pessoa que foi atraída pelo esse ecossistema e a gente vai conhecer um pouco melhor. Aqui está na minha bancada, Rafael Schroeder, hoje sócio e diretor da Bicomics. E ele vai falar um pouquinho para a gente como foi essa experiência lá no Vale do Silício, o que tem de inovação, qual é o hype da tecnologia, né? Que hoje, dentro do Vale do Silício, a OpenAI, por exemplo, nem estava lá, né? E agora que ela está. Então, assim, tecnologia também vive-se muito lá. Mas o que eu queria também saber é que como que foi esse bombardeio da OpenAI, né? O que está hoje lá se falando pelos corredores e o que tem de novo? Legal. Então, assim, Rafael, eu queria que tu se apresentasse da melhor forma, como você gosta. Legal. Mano, primeiramente, né, obrigado pelo convite de poder participar desse podcast da Robotize. Eu fico bem lisonjeado de poder participar. Então, o meu nome é Rafael, para quem não me conhece, eu sou responsável pelo time de produto da Bicomics. Tenho um background, né, de tecnologia, temos aí um background longo de tecnologia. Mais de 20 anos? Mais de 20 anos, né? 20 e poucos anos. A gente começando como programador juntos, né, lá na Logocenter, depois DataSui, e agora aí estamos buscando sempre, né, aplicar a tecnologia. Então, eu sou hoje responsável pelo time de produto da Bicomics, que é uma empresa de serviços, né? A gente, na verdade, não vende tecnologia, a gente vende resultado, a gente entrega resultado para as indústrias. A gente até comenta muito, né, sempre falando do propósito da Bicomics, né, de impulsionar indústrias e suas cadeias produtivas. E a tecnologia é um meio da gente poder potencializar isso, né? Então, foi isso, né, mano, que eu quis buscar, inclusive, no Vale do Silício, quis nos aproximar, entender toda essa revolução, mais uma onda de revolução que está acontecendo lá, né? Você comentou do OpenAI, por exemplo, inteligência artificial. Então, eu consegui planejar para a gente poder fazer essa viagem até o Vale do Silício, né? Até foi interessante, assim, porque essa viagem, eu sempre digo que a gente sempre tem que juntar o pessoal e o profissional, né? Essas coisas caminham muito juntos, né? Sim, a nossa família com planejamento profissional. E muito dessa viagem do Vale do Silício, ela também teve uma motivação da minha própria família querer passar um tempo nos Estados Unidos. Então, a gente se planejou, buscou passar o Natal lá. A gente tinha um desejo de passar o Natal num país frio. Não conseguimos ver neve, mas pelo menos conseguimos lá fazer lá, né? Participar do dia 24, dia 25 num lugar frio. Conhecemos toda a região ali da costa leste, né? Que é os Estados Unidos mais tradicional. E aí, quando a minha família retornou, eu fui para essa imersão no Vale do Silício, né? Que legal. Então, para mim foi bem interessante, assim, porque desde quando a gente chega, por exemplo, em São Francisco, eu já fiquei muito impressionado, assim, né? A gente, às vezes, aqui tem uma visão, porque algumas pessoas falam que São Francisco está talvez em decadência e tal, mas a minha percepção foi totalmente a oposta, né? São Francisco, desde o aeroporto, um aeroporto totalmente diferenciado, várias mesas enormes para você trabalhar, com monitores que você pode plugar para você trabalhar, ou seja, até ali tu percebe o ecossistema querendo te motivar para estar trabalhando, para você conseguir ser produtivo, né? Então, isso já de lá tu consegue ter essa visão. Até né? o ruim é bom. Até o ruim é bom, até a parte assim que, tô aqui tendo que esperar um dia inteiro no aeroporto. Eu fiquei um dia inteiro no aeroporto de São Francisco para voltar. E conseguir trabalhar, ser muito produtivo, internet rápida, me chamou muito a atenção. E uma coisa que me chamou a atenção é praticamente todos os outdoors do aeroporto de empresas de IA. Que legal. Praticamente, na ida para o aeroporto, você vendo vários outdoors de IA. Então, gente falando de IA aqui, de IA lá, de IA colar. Então, aí a gente consegue ver assim, o quanto que lá está mais acelerado ainda essa questão da IA, ainda mais do que a gente já tem aqui no nosso dia a dia. Né?
Então, é interessante Sim, isso. eu quero que tu vai voltar já nesse assunto, mas antes eu queria conhecer melhor o Rafael, né? Tá. No nosso público conhecer um pouquinho. Então, tu falou assim, 20 anos de experiência, tu passou pela Logo Center e foi depois para Quírios, logo em seguida. Isso. E na Quírios ele também foi protagonista. Assim, também um empreendedor, protagonista da história, né? Fez o negócio acontecer, ao ponto depois dela ser feita aquela junção com a B-Comics, Com a B-Comics, né? E na B-Comics ele assume toda essa parte de produtos e também essa parte de tecnologia, eu acredito também, né? Porque o produto e tecnologia, tu sempre tá bem enfiado lá na Marvel, né? Uhum. Falando sobre tecnologia, sobre produto, então... queria que tu contasse um pouco dessa trajetória. Como é que foi, assim? Porque, queira ou não, você vai para uma empresa que tá começando, tipo, aqui eles estavam começando quando tu entrou. Tu sai de uma Logo Center que estava consolidada, lá nós éramos uma família, né? Uhum. Toda sexta-feira tira churrasco, e antes lá no nosso quiosquezinho, então, assim, a gente era muito unidos. E tu sai de lá para empreender, digamos assim, para uma empresa pequena. Foi bem interessante, Manu, se a gente for pensar, eu até... de Logo Center, né? Eu acabei indo um pouco para a DataSul também, que é um caminho natural que a gente fazia aqui na região, né? De procurar a maior empresa que era a DataSul. Eu até brinco que eu fui adquirido pela TOTUS 2 vezes, porque eu estava na Logo Center, a Microsig adquiriu e virou TOTUS. Sim. Aí eu fui para a DataSul, a TOTUS adquiriu a DataSul. E eu até faço a brincadeira com o meu pessoal, com meus sócios, que a expectativa deles é que talvez a TOTUS adquirisse já no início a empresa, a Quírios, porque já que eu já tinha um tracking de ser adquirido 2 vezes, essa seria a terceira, né? Mas antes de ir para Quírios, eu acabei tendo uma temporada em Curitiba. Então, eu fiquei 1 ano em Curitiba trabalhando numa fábrica de software, onde lá eu cheguei num projeto bem desafiador, porque basicamente o projeto estava assim, muito desafiador, todo mundo trabalhando depois do horário, e algumas pessoas do time foram saindo pela pressão. Então, tinha um arquiteto de software, o arquiteto saiu, e eu era um analista programador. Aí, bom, quem que é o mais qualificado aqui depois dele? Você. Então, assumi o cargo de arquiteto. Aí, daqui a pouco, o gerente de projetos espanou e saiu. Aí, eu assumi como gerente de projetos e arquiteto, e a gente conseguiu dar uma consertada no projeto, porque ele envolvia tanto conhecimento de negócio, quanto de tecnologia, e esse sempre foi o forte nosso aqui em Joinville, né? Aplicar para situações reais e tal. E aí eu recebi um convite de um dos meus antigos gestores da DataSul, né, que é o Marlos, e ele me convidando para a gente realmente entrar, digamos, na DataSul, né, entrar na Quírios, que eles já tinham começado a Quírios há mais ou menos 1 ano e meio, né, onde eles já atuavam em projetos fiscais e tinham começado a desenvolver produto, né. Então eu entrei na equipe de produto, e aí quando a gente entra numa equipe de produto, a gente já tinha em torno de 15, 20 funcionários. E aí, entrando nessa equipe de produto, é interessante porque eu vim de uma visão que eu estava gerenciando projetos, né, mais num contexto de gestão, e quando você vai para uma startup, o início da Robotize é a mesma coisa, né? Joga nas 11, né? Tu tem que fazer suporte, manutenção, atualização de clientes, implantação, ir até o cliente implantar. Então, o que é muito legal, eu acho, dessa experiência de você estar empreendendo uma empresa, você acaba tendo que desenvolver tanto essas questões, né? Eu cheguei aí eu fui para Maracanaú, em Fortaleza, para implantar em cliente, fui para Pederneiras, empresas lá que, por exemplo, tinham um cheiro de melaço absurdo, eu ficava com dor de cabeça durante o processo de implantação, que são diversas fábricas que a gente instalou o produto, né? Só que isso me dava um conhecimento absurdo do cliente. O dedo estava no pulso do cliente ali, vendo na hora, as pessoas usando o produto, vendo as dificuldades, então... Isso fez com que a gente conseguisse evoluir o produto muito pela dor de mercado. E na época a gente até acabava concorrendo muito com a TOTUS, no produto de nota fiscal eletrônica, NeoGrid e tudo. E a gente conseguiu evoluir muito o produto, né? Então, essa experiência foi muito legal. E ao mesmo tempo, a gente tinha todo um background muito forte na Quírios, porque os sócios da Quírios, né? Eles eram sócios que eles eram gestores na DataSul e a gente tinha criado uma relação de confiança muito grande. Então... Essa relação de confiança a gente também já tinha com a B-Comics, que também eram empresas de algumas pessoas que eram ex-DataSul, né? Ou, se não eram ex-DataSul, algumas pelo menos eram do ecossistema. Então, essa confiança que a gente tinha lá atrás, essa confiança a gente se estende até hoje. Então, eu diria que uma coisa que é muito robusta na B-Comics é essa confiança que a gente tem entre as pessoas, né? Então... É o nosso caso também, né, Manu? A gente se conhece há mais de 20 anos, a confiança que a gente teve lá atrás, a gente tem estendido ela até hoje em uma série de aspectos. Então, isso é uma coisa que para mim é fundamental.
né? Trabalhar com pessoas que tu confia, que, pô, tu vai pegar um baita desafio, uma dor de cabeça absurda. Sempre que a gente pega um desafio, acho que a última coisa que a gente quer é apontar dedo. A gente tá sempre confiando um nos outros, falando assim, cara, como é que a gente resolve isso, né? E a gente recorre, tem sócio que recorre para mim, eu recorro para eles, então ter essa relação de confiança, acho que foi fundamental para a gente ter feito a Quírios ganhar a proporção que ela ganhou. Quando a gente fez a fusão com a Bicomics... Foi em que ano mesmo? Foi em 2017. Final de 2017. A gente já tinha uma joint venture há algum tempo. E fizemos a fusão das empresas. A Bicomics, ela era pelo menos 4 vezes maior que a Quírios naquele momento, né? Então, a Bicomics já tinha uma proporção muito maior, e aí virou tudo Bicomics. E a Quírios tinha, na época, 60, 70 funcionários, né? Então, hoje a Bicomics, né, ela é um grupo que a gente já fez 2 M&As, né? A gente adquiriu 2 empresas ao longo desse caminho. Uma foi uma empresa de tecnologia e consultoria de Campinas chamada Linha OEA, que é uma empresa que é até hoje, né, a líder de processo de certificação do programa OEA no Brasil, que são que grandes empresas tiram essa certificação para ter fluidez no comércio exterior. E mais ou menos há 2 anos a gente adquiriu a Narvo, né? Que o CEO da Narvo, o CEO da linha era o Omar, né? Um grande amigo, um mentor, né? Uma referência nesse processo de comércio exterior. E o Luiz Silva, né? Que é o CEO da Narvo. Ele, um cara super inovador, um cara super para frente. E esse é o cara e essa empresa a gente trouxe também pela complementaridade do portfólio. Porque tanto o OEA quanto a operação de comércio exterior é algo que faz as empresas perderem muito resultado. E perder resultado é perder viabilidade das indústrias no Brasil. Então, a gente trabalha muito com esse foco. Assim, o que a gente consegue trazer no portfólio e de inovação para aumentar a viabilidade das indústrias no Brasil? Porque o nosso cenário é muito complexo. A reforma tributária não vai melhorar esse cenário. Ela vai piorar para um dia talvez melhorar. A gente está falando de uma carga tributária de 29% na reforma tributária agora. Não vai reduzir o custo. Então, ou a gente consegue fazer projetos de cadeia que reduzem esses custos, ou isso vai ficar para trás. Então essa caminhada, né? Eu participei ativamente desses 2 processos de M&A, né? Até porque eu sou um cara que gosta muito de estar perto dos clientes. Então, quando eu vi a dor dos clientes, eu falei, cara, a gente precisa ter uma empresa de OEA aqui para poder entregar algo legal para eles. E aí toda a sociedade decidiu investir na Lean. A mesma coisa quando a gente foi na Narvo, né? Eu fui um dos primeiros que tive contato com a Narvo na Bicomics, depois a gente envolveu vários outros sócios e todo mundo também rapidamente falou, cara, isso aqui é um negócio que realmente é algo que o mercado não tem, os nossos clientes não têm. Se eles tiverem, eles vão performar muito mais. Então, essa experiência que a gente vai tendo e o respaldo com a sociedade é uma das coisas que alimenta o propósito, né? Sim. E assim, né, Rafa, tu veio da parte de tecnologia, né? Era um grande desenvolvedor que virou analista. Eu adorava programar, adorava. Sim, e como é que tu caiu ainda, então, na parte de produtos? Veio já na junção, na joint venture, ou não? Veio depois? Foi interessante, né? Assim, na época da Quírios, como eu fazia tudo, eu acabei assumindo o time de tecnologia, né? Então, eu cuidava tanto de desenvolvimento quanto de suporte. E aí, um dos meus sócios, né, que é o William, que era ele era o CEO da Quírios, né? Hoje ele é o vice-presidente de operações na Bicomics. Ele me deu esse desafio de ir para a área de arquitetura de soluções, né? Que é assim, cara, é fazer interface com o cliente, entender as dores. E essa arquitetura de soluções foi evoluída para virar uma área de produto, né? Uma diretoria de produto. Então, na época, eu comecei vindo com essa visão de entender a dor dos nossos clientes, tá direto com o time comercial, que nosso time comercial era pequeno, mas a gente tinha 2 sócios muito na rua vendendo, né? E aí eu tava constantemente com eles participando dos processos de pré-venda e falando, cara, se a gente colocar essa feature ou desenvolver esse módulo, a gente consegue acelerar a venda? Conseguimos acelerar o nosso crescimento, né? Ainda nem era modelo SaaS, era muito modelo on-premise. O SaaS estava começando ainda, né? Lá em nessa época aí, 2012, 2014. Então, esse processo de estar atuando no pré-venda com eles, estar junto com a equipe comercial, comprometido com fazer esse produto crescer, porque eu era sócio, então a empresa tinha que crescer. Sim. Eu tinha que cuidar assim para não entregar um produto que não desse para depois a gente implementar e que ele não fosse sustentável, mas ele tinha que ser um produto de vendas, né? A gente vive essa dicotomia, né? Às vezes quem está na entrega fala, cara, não vende mais porque vai me dar uma dor de cabeça aqui. Cara, mas não, a gente tem que vender, né? Então, como é que a gente vive essa dicotomia de estar tanto no processo de venda quanto na entrega?
Então, ali que eu comecei a ir cada vez mais para a área de produto. E quando a gente fez a junção, eu logo fui desafiado para assumir uma unidade que a gente estava criando dentro da Bicomics, que a gente chamou de Trade Compliance. Quem me fez o desafio foi um dos fundadores, né, da Bicomics, que é o Jali. Sim, famoso. O famoso Jali aqui no nosso ecossistema, né, Manu? Né? O Jali fez esse desafio da gente desenvolver uma cadeia de produtos que era o Trade Compliance. A Bicomics, ela tinha 2 grandes, que era regimes especiais, que o próprio Jali tinha empreendido lá atrás e criado, e o Trade Compliance aí que é essa unidade nova, que já tinham alguns produtos ali dentro, que o próprio Jali havia começado, alguns outros sócios, e aí eu assumi esse desafio com mais alguns parceiros, né, alguns braços direitos que eu tinha no time, pessoas super jovens, super ambiciosas, com sangue no olho de fazer crescer, e a gente se juntou e fez com que essa unidade crescesse em 4, 5 anos, de 4 milhões de receita para 45, 50 milhões de receita. E boa parte dessa receita recorrente, boa parte dessa receita é receita de tecnologia, então era algo que também para nós na Bicomics era algo diferente, porque a gente tem um modelo muito baseado em taxa de sucesso. E aí essa construção foi bem interessante, porque ela foi feita muito com todo esse time que eu comentei, colaborando muito, né? A gente evitando ao máximo usar o conceito do hypo, né? Conhece o conceito do hypo, não? Não. O hypo é o hipopótamo, né? Tu tá numa reunião, a gente precisa fazer uma proposta de negócio. Vai valer o highest paid person in the room, que é o cara que é o melhor remunerado vai decidir, ou quem conseguir ter uma boa visão, dados, vai tomar a decisão. Então, a gente acho que criou dentro de trade uma cultura muito nesse contexto. Da gente poder entender o mercado. Gostei, viu? Esse contexto. Eu tenho até uma figurinha que eu te mando depois, que ela é excelente, que tem essa foto. Bota aí depois. Pode sim. Eu não mandei para elas, mas eu posso mandar. É bem interessante. Tem um gráfico que mostra o pessoal numa sala, várias pessoas, metade do quadro cheio de gráfico, né? Opinião A. Aí aliás, estratégia A e estratégia B. Cheio de gráfico, cheio de dados e a galera defendendo a opção A. Do lado B não tem nenhum gráfico, não tem nada. E aí tem um hipopótamo gigante e ele olha e fala, nós vamos fazer a B. Então é um pouco disso que eu acho que assim, a gente nunca teve esse contexto dentro da Bicomics, né? Mas dentro do nosso time, acho que a gente conseguiu, assim, como cada um tinha uma valência diferente, eu era talvez o mais experiente. Mas eu tinha parceiros, né, dentro do meu time, como o Ângelo, o Ângelo Paiva, o Miguel. O Miguel veio comigo, ele era estagiário da Quirios, o próprio Michael, em um outro produto. A gente acabou se fechando muito e a gente discutia, montava estratégia juntos e todo mundo ia para o mercado testar. Então essa foi uma construção feita, eu citei alguns aqui, mas feita a 7, 8 mãos, que resultou nesse crescimento. Então, produto é um pouco disso, né? É você conseguir juntar uma turma que tenha um conhecimento técnico, tenha humildade para estar perto do cliente, ouvir, entender as dores dele e isso virar produto, né? Então, é sempre esse tripé, né? Ouvir o cliente, analisar a viabilidade técnica, analisar a viabilidade financeira. Então, é um pouco desse contexto de produto, assim, que, no fundo, a gente não colocava um label de que isso era produto. Mas olhando, essa é a disciplina de produto, né? Que a gente atua. E assim, te conhecendo um pouco melhor, né? Eu sei que tu tem um propósito de vida, né? Como dentro da Bicomics, dentro do teu cargo hoje. E que queria saber se isso te levou a ir até o Vale do Silício para buscar tecnologias. O que tu imaginou pra gente chegar no nosso ponto focal aqui, que é curiosidade, né? Saber como é que foi lá, o teu primeiro impacto, enfim. Mas primeiro tu fala um pouquinho sobre o propósito. O teu propósito. Tá, legal. Não, assim, esse é um ponto bem interessante, né, Manu? Acho que a gente já discutiu algumas vezes e uma coisa que eu vejo muito é assim, né? A gente tem que ter uma visão muito clara do que nos move. Eu sei que pode parecer um pouco assim piegas, mas dinheiro, carro novo, tudo. O carro novo vira velho muito rápido, né? Qualquer coisa que é material que tu compra, ele passa muito rápido. Então, eu acho que todo mundo tem que fazer muito essa reflexão de quais são os trade-offs que você está a fim de pagar. O que eu quero dizer com isso? Poxa, não, eu estou disposto a trabalhar todo dia até as 8, por quê? Né? Não estou dizendo que eu trabalho até as 8, não faço isso, mas se você está disposto a dar esse gás a mais e ter esse nível de dedicação, você quer para quê? Você quer para ter só pela grana? Talvez isso mova por pouco tempo, né? Quando eu li um livro do Simon Sinek tem livros interessantíssimos, né? Que ele fala, comece pelo porquê, e aí comece pelo porquê, é o teu produto começar pelo porquê, mas também você analisar isso sobre o teu contexto.
Sim. E uma coisa que eu vejo assim, né? O que eu vejo que me move? Eu gosto muito dessa questão do propósito da Bicomics, de poder buscar, como eu falei agora, o Brasil ser mais competitivo, as indústrias brasileiras, porque se a indústria brasileira for competitiva, eu viabilizo que uma fábrica não saia aqui de Joinville, né? Não saia lá do Rio de Janeiro, não saia lá do Nordeste. E se essas fábricas saírem do Brasil, são empregos que vão embora, né? Sim. E aí desigualdade aumenta, tudo. Então, a Bicomics tem muito buscado esse contexto, principalmente quando a gente fala de juntar as cadeias com as grandes indústrias. Então, a gente hoje, né? Isso tem uma sinergia muito grande com a Robotize também, né? Que o nosso propósito é fazer com que as indústrias, as empresas de serviços, sejam mais produtivas. Exato. E hoje, assim, por incrível que pareça, a gente vê ainda coisas lançando 2 vezes a mesma coisa num sistemas diferentes, em planilhas em Excel. Então, assim, é isso que nos aproxima, né? Ajudar... A gente acaba atuando... a gente acaba atuando nos mesmos clientes, né? Porque realmente, assim, são dores um pouco diferentes. Também é meu cliente. Sim, e vocês acabam atuando diretamente e indiretamente até pela própria Bicomics, né? Sim. Então, eu vejo que até... A gente vai falar um pouquinho de IA depois, mas eu vejo que algumas pessoas podem pensar assim, né? Ah, poxa, agora não precisa mais de Robotize porque tem ChatGPT aí. Cara, alguém vai ter que aproximar, alguém vai ter que fazer esse papel de pegar uma tecnologia totalmente disruptiva e linkar com a realidade das empresas, cara. Não entrando talvez tanto no tema da IA, quiser fazer um recorde depois, mas... Não, mas eu quero sim, eu gosto. Precisamos, a gente tá no... O que eu vejo assim, cara? A gente conversa com as pessoas mesmo fora de um contexto de empresa, eu vejo um abismo se abrindo cada vez mais, sabe? Por exemplo, a gente que gosta de tecnologia, usa IA para monitorar treino de academia, usa IA para fazer qualquer coisa, usa IA para se preparar para esse podcast. Então, hoje eu tenho usado IA para muita coisa. Tem gente que está estudando muita IA sem aplicação. Então, estuda, tá bom, mas o que isso melhorou a vida de alguém, né? Então, pô, quando a gente fala, por exemplo, né, de empresas aqui de Joinville, né, uma Docol, uma Acrona, uma Schultz, cara, esses caras têm um monte de desafios, desde o RH, financeiro, contabilidade, etc. E a gente achar que o cara que já tá lá, trabalhando 24/7, né, ou trabalhando lá nos 5, né, 5/8, 5/8,5, esse cara vai conseguir entender como pegar a IA e aplicar o negócio dele, eu acho que a gente está se enganando se a gente for por esse caminho. Sim. Então, tem uma série de oportunidades, que eu acho que é um pouco de onde a Robotize já se encaixa, que eu tenho know-how tecnológico, eu sei o que o meu cliente faz, então eu consigo pegar eu consigo ir lá nesse cliente, entender as dores dele e vir com um produto aqui para encaixar isso, né? Para atender essa proposta de solução. Às vezes eu acho até um buraco assim na tecnologia. No celular faz tudo, um monte de coisa e usa para, como tu falou, para treinar, para fazer esse podcast, a gente faz aqui, né, Bruna? Não sei se a Bruna fez com o ChatGPT, mas todo mundo usa. Aí quando chega no dia a dia no business, lá na controladoria, lá no faturamento, parece que a mesma pessoa que está utilizando no dia a dia, ela emborrece. Mas porque eu acredito que é muito eu tô ali fazendo o tempo todo, não consigo ver essas oportunidades. Tem essa pressão, eu tenho que entregar, é tudo para ontem. Sim, e esse ano eu percebi assim, todo mundo tá falando de IA, né, tecnologia, IA, mas eles não sabem muito ainda onde vão aplicar, né? O que é? Eu já ouvi dizer assim também, o RPA vai acabar. Tem uns amigos meus que mandaram, né, uns links e tal, mas a IA com o RPA é um anabolizante, sabe? Um anabolizante que deixa o negócio bombado. Igual tu falou, a conexão, né? A conexão com a IA, deixou ele mais bombadão. Então, assim, robôs que a gente fez há 6 meses atrás, a gente não faz mais iguais, né? Já faz diferente. Já faz com IA, já utiliza a Cloud, utiliza o ChatGPT, já tem componentes. Então, assim, tá mudando muito rápido, né, Rafael? Então, assim, e esse é um conceito, mano, bem falado, assim, ó. Falando de Vale de Silício, né? Uma das coisas que eu vi lá e que apareceu mais de uma vez a IA é extremamente poderosa. Agora, a IA com a questão de robotização, né, seja ela humanoide ou seja, por exemplo, outros tipos de robotização, como a gente fala, é uma tendência assim, né? Eu andei lá no Waymo, né? O Waymo, para quem não sabe, é o carro autônomo do Google. Então, o Google instalou toda uma arquitetura de tecnologia em cima de um carro da Jaguar e dentro de São Francisco, ele já anda de forma autônoma. Você pega igual pega um Uber. A diferença é que você não precisa ficar com medo, né? Vai que aquele motorista do Uber assim... esses dias que o Jaime
Simone, lembra da Simone? Tu lembra? Não é da nossa da época. Não, eu lembro, do Balão Mágico. Do Balão Mágico, esse cara. Ele postou que ele pegou o Uber e eu não tinha motorista, não tinha nada. Um Uber? Dentro do Uber? Era autônomo, disse que Deus, e aqui pra onde que eu vou. Mas isso foi aqui no Brasil ou foi lá nos Estados Unidos? Então foi bem interessante, assim, ó, por exemplo, né? Olha o poder que isso dá, né? Eu sei que isso dá um frio na barriga por uma questão relacionada a empregos, etc. Mas se a gente for olhar por outro lado, né? O risco, por exemplo, de pegar um motorista que está com sono. O risco, por exemplo, que hoje as pessoas têm, porque muita gente, apesar de tudo, ainda bebe e pega o carro. Isso é um baita risco não só para quem está assumindo aquele risco, mas para as pessoas. Então, tem uma tecnologia que está vindo que junta, de novo, toda a parte de robotização, né? Com a questão também da IA, e que ela potencializa muitas coisas, né? Tem até uma opinião meio polêmica, às vezes, assim, um dia eu estava num churrasco, e aí o pessoal discutindo aquela legislação do 4x3. Eu falei, cara, isso aí é tão inútil, essa discussão. A hora que tiver robô, o robô não descansa. A hora que o robô estiver fazendo boa parte dessa jornada de trabalho. Eu sei que a gente tem que discutir outras coisas, né? Como é que a gente não deixa o nosso lado social, o que as pessoas vão fazer, enfim, tem discussões bem polêmicas sobre isso, mas a gente tem que pensar, né? A legislação vai ter que se adequar também. Poxa, como é que a legislação se adequa a um contexto onde os robôs fazem muitas coisas, onde boa parte, por exemplo, do transporte vai ser feito de forma autônoma? Como é que isso vai se dar, né? Sim, os Jacksons. Os Jacksons, a Amazon, ela tá com um novo modelo de carro que é diferente do Google, que o modelo de carro da Amazon, a gente inclusive teve uma palestra, porque é um brasileiro que é um dos líderes desse projeto, é o Reginaldo. O carro autônomo da Amazon não vai ter volante. Não precisa de volante, porque se é um robô que está dirigindo, por que eu preciso de um volante, né? Então já é um layout totalmente diferente, as já pessoas cabe sentam mais um ali. Sentam uma de frente para outra, ou se não quiser, tu pode pegar um modelo que tu pode deitar e vai dormindo, aí tu dorme mais um pouquinho até chegar no trabalho, né? Então, imagina para metrópoles igual São Paulo, como isso pode se tornar, né? Então, é um negócio bem diferenciado. Já que a gente já entrou no Vale do Silício, queria que tu me falasse como é que foi, assim, a sensação, porque a gente, né, às vezes romantiza, mas se é aquilo que a gente imagina, se é melhor do que tu foi com uma expectativa e ultrapassou a tua expectativa, o que tem nessa energia lá, assim, eu vejo muito documentários, né, que o pessoal encontra um investidor tomando um café, todo mundo empreendedor, sim, tem uns meninos muito toda doidos, essa hype, né? Como é que é na vida real? Foi bem interessante, assim, ó, deixa até dando um contexto, o que eu fiz, assim, eu até brinco muito com o pessoal que sempre que a gente tem uma oportunidade, como uma imersão ou mesmo um curso, tudo vai estar muito relacionado com o investimento que você mesmo faz. E esse investimento não é em dinheiro, ele é também em esforço, em energia, dedicação, né? Então a gente fez um planejamento com a minha família, que a minha família, ela voltou para o Brasil uma semana antes de começar o curso. Sim. Então, eu consegui, durante aquele período, eu trabalhava e depois do horário eu acabava dedicando muitas horas de estudo, porque a própria empresa que fez a imersão colocou uma série de filmes, uma série de documentos e cada filme ia te dando uma visão cada vez maior sobre o Vale do Silício, né? Então, aqui já foi legal, por quê? Porque uma série de coisas a gente foi vendo antes, né? Por exemplo, né, num dos documentários ele falava dessa questão, por exemplo, o Vale do Silício, se ele fosse um país, ele seria um dos 15, 16 maiores países do mundo em PIB. E é uma região minúscula, é uma região que talvez tenha 30 quilômetros de distância, é algo muito curto, né, que tem um PIB desse tamanho. Então, e ela é interessante, assim, dentro de todo esse material, porque ele fala muito da história, esse conceito de empresas de garagem, né, tudo que tinha dentro desse sentido. Eu fiquei em Mountain View, que é onde fica o Google, então foi bem interessante porque... tem a fotinha, né? Tu mandou? Isso, tem as fotinhas ali que a gente foi no Google. A gente foi correr um dia, eu e um cara que eu conheci lá mesmo, do Rio de Janeiro, a gente começou a correr tal de manhã cedinho, assim, aproveitando, né? Frio pra caramba tal. Carioca correndo no frio, ele falou, cara, eu não vou mais, vocês são loucos. A gente começou a correr, daqui a pouco a gente meio que olhou, a gente tá dentro do Google. A gente estava correndo dentro do Google Cloud, que é uma parte do cloud lá. Mas é interessante, assim, não é um negócio fechado, né? É um negócio aberto. O que é fechado é o escritório, mas toda a parte de arquitetura ele é aberta e tal. Então, a minha visão, assim, eu já consegui ampliar muito a visão do que era o Vale do Silício antes. Eu já conhecia antes, eu sempre fui um fã, né, desses grandes heróis do Vale do Silício. Fica espiando lá, né? Tu já vai antes falando, cara, isso aqui deve ser legal. A gente quase que está num ambiente que a gente se realiza, né? Então,
sou muito fã do Bill Gates, Steve Jobs, toda essa galera que... Satya Nadella agora, um cara sensacional, indiano, né? Da Microsoft, fez uma revolução na Microsoft. Então, quando eu cheguei lá, assim, eu fiquei impressionado, né? Eu já tinha conhecido vários lugares dos Estados Unidos, né? Porque eu passei com a minha família por 4 estados, passei pelo Tennessee, pela Geórgia, passei pela Flórida e pela Carolina do Sul. E lá, ainda assim, eu achei que a minha sensação é que é algo diferente. E ele é um lugar, principalmente naquela região de Mountain View, Palo Alto, Los Gatos, né? Toda aquela região, Cupertino, que é onde fica a Apple, ela é uma região, assim, muito legal. É como se fosse, vou dar um exemplo, é como se fosse o Agora Tech Park, que nós estamos aqui, ampliado quase que para toda a cidade de Joinville, né? Então é um negócio super moderno, Tesla para tudo quanto é lado, né? Muito carro elétrico, então tu já vê essa preocupação com o meio ambiente, assim. E uma coisa que é bem interessante coisas que me chamaram a atenção do Vale do Silício, né? A primeira é a questão dos Ventures Capital. Então, o Venture Capital, que é capital de risco, é um negócio que me chamou muita atenção porque, assim, nós temos empresas, a gente sabe o desafio que é investir no Brasil, né, Manu? Quanto é caro tudo é investir. E a gente aqui sabe que boa parte do que a gente busca investir está muito também baseado no que o governo pode nos incentivar, né? BNDES, Finame, Nova Arauto, que são programas excelentes que o governo cria e a gente tem muita oportunidade, não é simples, porque tu tem que demonstrar investimento, mas no modelo americano, ele já tem um conceito diferente. A gente vê que o mindset de todo mundo que está começando um negócio é buscar um smart money. É buscar gente que possa aportar dinheiro no meu negócio, que é um investimento seed, né? Que é o início do investimento. E esse cara trazer know-how também. Pô, eu não quero só o dinheiro. Eu quero alguém também que já me agregue alguma experiência. Que já tenha vivido algo do desafio que eu quero fazer. Se eu quero colocar uma plataforma no ar, quem que já viveu essa experiência de plataforma que possa investir no meu negócio e meio que ser conselheiro e me ajudando a construir isso. Então, isso já é uma coisa que me chamou muita atenção. Então, eles têm essa estrutura de Venture Capital muito bem desenvolvida. Legal. Então, a gente teve essa oportunidade de conversar com algumas pessoas de Venture Capital e eles explicando o mindset deles. E o mindset do Venture Capital é buscar empresas que tenham o conceito que eles chamam de 10x. O que é 10x? Eu quero procurar algum negócio que vá multiplicar meu investimento por 10. Então, todo o planejamento das empresas lá sempre está orientada no 10x, que é como é que a minha empresa pode multiplicar por 10 a receita, né? Esse é um baita desafio. Aqui no Brasil a gente sabe que é difícil. Você sabe já, eu tô querendo, não? Eu tô tentando achar o nosso caminho também para multiplicar por 10. Não é simples, né? Tem que ter mais mercados. E eles pensam muito no conceito global. Isso é um negócio interessante, né? Que às vezes aqui no Brasil a gente não larga dessa forma, né? A Bicomex não nasceu pensando em ser uma empresa global. Agora a gente já tem atuado, a gente tem projetos na Argentina, vários projetos na América Latina. Cara, sério? E como é que... Agora uma curiosidade, como é que funciona? Porque é muito regionalizado, digamos assim. Vocês trabalham com as leis daqui. Aí tu vai para um outro país, tu tem que estudar tudo que tem lá. Que tem PIS e COFINS lá. É bem complexo. Não, é bem complexo. É outro imposto, né? É o tal do IVA argentino. Tem o federal, o estadual também separado? Tem. E tem o tal do imposto de importação, né? Quando a gente traz para o conceito da Argentina, que é onde a gente tem feito os projetos e tem acelerado muito agora, nós temos uma área de inovação, que um sócio meu é quem cuida, que é o Eduardo Paiva, ele é nosso vice-presidente de inovação, e a gente tem uma estrutura de inovação que está cuidando de Argentina. Então, a Argentina tem o mesmo problema que o Brasil, que é o seguinte, por que faz sentido a Bicomex também em outros países? Toda indústria que está localizada no país, ela não deveria exportar impostos. Então, isso é um conceito global de produção. Entendi. Ninguém deveria exportar impostos. Sim. Eu não deveria exportar impostos do que eu importo, do que eu compro, e também não o meu fornecedor, se o meu fornecedor me fornece algo que vai parar no meu produto que vai ser exportado, então vamos pegar um exemplo, uma Ford que está lá na Argentina produzindo a Ranger. Sim. A Ranger e todos os componentes que todos os fornecedores que estão na Argentina enviam para a Ranger, eu não deveria pagar impostos desse produto, porque quando eu for exportado, esse imposto não deveria estar lá. Então, é isso que a Bicomex faz no Brasil. Seria com fins de exportação, sem fins de exportação? Mas tem várias modalidades, né? Hoje, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, do segmento automotivo, eles não usam essa modalidade do fim específico de exportação, né? Isso é usado muito no agro também. Agro, que eu sou do agro. O agro também, né? É o mesmo desafio, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, hoje do automotivo,
A Bcomex hoje ela tem um projeto que a gente atende praticamente todas as montadoras no Brasil, e a gente atende 200 e poucos fornecedores que a gente integrou essa cadeia de evitar que os fornecedores... Então, a gente usa a tecnologia para linkar os dois lados e evitar que os carros que são exportados do Brasil ou as peças, carros, caminhões de ônibus, máquinas, elas sejam exportadas com imposto. Então, a mesma coisa se aplica na Argentina, né? Então, a gente já começou esse projeto na Argentina. Ele é um projeto que não é curto, porque, como você falou, existem particularidades que o Brasil tinha avançado muito. O Brasil é muito avançado em tecnologia, em termos... Agora a gente sabe que está rolando um novo processo de importação, tem muita questão relacionada às APIs, web services, que lá fora, em alguns países, não é tão evoluído. Então, a Argentina está... Possibilidades de robotização. De automatizar tudo. Eu comecei assim, foi com aquela mudança do Syscomex. Ele não deu as APIs suficientes e a gente começou a fazer robôs para ir lá buscar o saldo. E que era uma coisa que a Bcomex também, de certa forma, já havia desenvolvido. E em um determinado ponto, acho que a gente até coincidiu, né? Coincidiu, e acho que até uma parte do que a Bcomex tinha de robô próprio migrou para o próprio Robotize, né? Sim. Que a gente usa o Robotize também para poder acessar alguns dados, né? Sim. Então, a Argentina, a gente está indo nesse contexto, né? De poder também fazer esse trabalho juntando a cadeia e as próprias empresas, né? E aí, quais outros países que a gente pode fazer? Aí isso é a nossa estratégia que a gente vai começar a desenvolver cada vez mais. Aí é o diretor de produtos que tem que analisar. Não, aí no fundo é uma decisão do comitê estratégico da empresa, né? A gente poder analisar esses cenários e o que a gente pode desenvolver. Legal, mas voltando lá para o Vale do Silício, como é que tu foi até lá? Tu fez mesmo a inscrição? Utilizou alguma empresa para te ajudar? Ah, legal. Foi já com curso já pré-destinado? Foi bem interessante, assim, até eu comecei olhando uma instituição americana chamada Silicon Valley Innovation Group, e aí conversei com eles. Quando eu comecei a conversar com eles, tinha acabado de terminar uma, e aí, assim, o customer success deles eu não achei muito, eu achei meio caído, porque eu tive que me esforçar muito para ter atenção. Entendi. Então, para marcar reunião, tudo muito complexo e tal. E eu acabei encontrando o pessoal da Startse. Olha, o marketing às avessas aí. Às avessas, né? E por que eu estou trazendo esse contexto, né? Porque quando eu encontrei a Startse, foi uma experiência totalmente oposta. Então, a Startse ela é um exemplo bem legal para nós, né? Que temos essas áreas de Customer Success, porque foi tudo muito fluido. Desde entender o que eu precisava, desde me apontar as opções, desde me atender em qualquer tipo de canal. Eu fiz contato no site, rapidamente alguém falou comigo no WhatsApp, já avaliou as oportunidades de reunião, a gente conversou, buscou viabilizar tudo que eu precisava. Então, eu fiz esse trabalho com a Startse, né? A Startse, ela quem organizou toda a agenda, né? E o pessoal super acessível. Então, desde o momento que a gente confirmou essa agenda, a gente já criou um grupo com as pessoas que iriam, né? Então, a gente fez reuniões prévias para poder, no próprio aplicativo deles já tem uma série de conteúdos para você ir fazendo warm-up, né? Foi bem interessante. Também fizemos agenda com todas as pessoas para a gente tentar quebrar o gelo um pouco antes. Mas o grande quebra-gelo mesmo foi porque daí no próprio grupo o pessoal já foi falando onde queria ficar em cada hotel, então já criou alguns grupos dentro do hotel, né? No primeiro dia a gente já combinou também de fazer um happy hour com toda a turma, para o pessoal também já ir... Brasileiro, né? Já ir se familiarizando. Boa parte era do Brasil, mas tinha algumas pessoas da Angola também. Então, os angolanos também, com o desafio de levar a transformação digital para uma grande empresa, que é a maior empresa da Angola, né? Que é a Sonangol, que é uma empresa de oil gas. Então, foi bem interessante, porque pelo fato de já estar no hotel, brasileiro já aproveitou, e antes do happy hour, a gente fez o nosso happy hour lá, fizemos um churrasco e tal. Então, quem organizou boa parte desse modelo foi a própria Startse. E aí é interessante, assim, porque eles têm algumas pessoas que moram no Vale do Silício, né? Pessoas até que fizeram exit de algumas empresas aqui no Brasil e estão lá. Sério? Então, foi bem legal, porque uma dessas pessoas palestrou para nós também, falando do case do exit da empresa deles, que era uma empresa do Rio Grande do Sul, e muito flexível para a gente trocar ideias. Assim, eu falei, a gente vai em tal empresa, vai nessa, vai naquela. Não vamos, mas eu posso ver tal empresa. Então, eu achei eles com uma flexibilidade muito interessante, assim. E o pessoal muito atento, assim, essa questão do Waymo, que é o carro autônomo, para nós que somos brasileiros, era muito complicado da gente reservar o Waymo, porque você tem que ter um número americano. Entendi. E nos Estados Unidos, tudo é baseado em SMS. Os Estados Unidos não usam o WhatsApp.
Então, tu vai lá e tenta usar... E aí, tu, por exemplo, eu só peguei um plano de dados, eu não peguei um plano físico. Entendi. Putz, chega lá... Ah, não, é via SMS, eu não recebo SMS. Eu esperava que me mandasse via WhatsApp. Entendi. Então, o que o pessoal da Start fez? Ele falou, cara, todo mundo aqui quer ir na Waymo? Quer. Então, a gente vai viabilizar isso. Criaram blocos de turmas e eles mesmos foram fazendo a reserva do Waymo pra gente andar de 3, de 4 pessoas dentro desse... Pra gente ter essa experiência, né? Do carro autônomo, né? Porque todo mundo queria ter essa experiência. Cara, eu fiquei curiosa. Por que será que eles não utilizam o WhatsApp? Eu acho que é uma questão muito cultural. É interessante pensar, né? Eles ainda... Acho que talvez o SMS evoluiu e eles conseguem usar muito esse aspecto de SMS e outras mensagerias, mas é tudo baseado em SMS. Essa é até uma dica, né? Segurança também. Eu me apertei em algumas coisas lá, porque, por exemplo, teve coisas que eu tive que validar. Eu tive que instalar um certificado digital para assinar coisas da empresa lá. Sim. Putz, e aí o meu certificado tinha vencido. Eu tive que fazer um novo, eu fiz um novo. Aí para acessar algumas coisas, eu tinha que conseguir zerar, tinha que conseguir ter acesso a alguma coisa e validar o meu usuário. Sim. Aí validar o usuário era só via... Ele identificava que eu estava nos Estados Unidos, ou eu colocava uma VPN. Entendi. Então, eu tive que contar com o pessoal daqui para fazer isso para mim e tal. Mas são coisas que pra gente ficar ligado quando a gente vai para outro país, né? Tu acha que, pô, Estados Unidos deve ser igual a gente aqui, mais evoluído. Nem tudo. O pessoal comenta que até a parte de pagamentos nos Estados Unidos não é tão evoluída quanto no Brasil, né? A gente tem Pix, a gente tem uma série de coisas. Sim. Então, às vezes a gente tem essa visão. Na Europa também, assim, a Itália, lógico, ela não é tão tecnológica. Se for comparar, ela deve estar... Estados Unidos contra a Itália, né? Vamos nem comparar, não se compara. Mas as pessoas, eu sentia muito assim, de estar desconectada um pouco do mundo. Da tecnologia, como a gente é, né? A gente é muito ligado em tudo. Saiu agora um aplicativo que a gente tá testando. Já tá todo mundo usando o ChatGPT. Tá usando. Eu acho que o mais rápido mesmo é o brasileiro que ele gosta, né, dessa tecnologia. E aí, o que eu vi lá? A menina, ela perguntou assim pra mim, no Brasil tem o WhatsApp, tem o Facebook, assim, sabe? A pessoa desligada do mundo. Então, talvez ela usa um determinado ali, no dia a dia dela, para ela, o marido, ou uma coisa assim da região, mas ela nem sabe o que pode ter por fora. Então, assim, um pouco da mentalidade, né, que hoje no Brasil a gente é bem evoluído mesmo, né? Tem coisas que não, mas tem coisas que sim. A nossa carteira digital, né, a carteira de motorista já é digital, o documento do carro já é digital. Isso são coisas que a gente tá à frente dos outros países, né? Eu, uma vez, fui pegar carro lá na Alemanha, a mesma coisa, né? Fui tentar colocar, falou, não, o senhor não pode mostrar a foto da sua carteira. Eu falei, não, essa é a minha carteira. Não, eu preciso da sua carteira de verdade. Putz. Aí, ainda bem que eu tinha uma antiga lá que eu apresentei, eles não sabem ler data de emissão e passou, né? Mas não tem que fazer o ID, não? A internacional? Não. Tu pode usar a tua, eles aceitam. Eu não fiz a internacional. Eu usei a minha mesmo nos casos que eu dirigi lá, né? Entre família. Legal. Mas, voltando pro Vale... Voltando pro Vale do Silício. Voltando pro Vale, assim, então, eu tava falando da parte de Venture Capital, né? Então, é bem interessante, assim, conhecer essa estrutura do Venture Capital. Tem um documentário que a gente leu também, que ele fala toda essa história de várias empresas de Venture Capital que participaram, né? Desde a Apple. Na verdade, a primeira foi a HP, que criou esse conceito de empresa de garagem. Depois foi a Apple, tá? Então, até hoje, essa questão do Venture Capital americano é uma das coisas que faz diferença. É muito dinheiro, né, que está à disposição, mas buscando um retorno. Então, as empresas, às vezes, investem em 10 diferentes e uma delas vai explodir, né? Sim. Então, uma delas vai ser a tua Apple, vai ser o Google, vai ser a OpenAI que vai explodir e vai trazer o teu dinheiro, né? Então, ele já tem esse estômago. Sim. No Brasil, eu acho que a gente não tem esse estômago tanto do risco. Né? Normalmente a gente, eu quero fazer algo aqui para não correr tanto risco. Eu topo crescer 30%, 40% ao ano, desde que, olha, cresce 30%, 40% ao ano, mas não com o risco de quebrar, né? Sim. Acho que lá eles são mais arrojados nesse contexto, né? Sim. E o que tu foi buscar lá no teu encontro? Que, assim, se fosse resumir, né, o que mais te chamou a atenção hoje que tu pode trazer para dentro da B-Comics com um grande diferencial e por onde vocês vão seguir? Você pode falar, vai? Não, acho que tem coisas que é pro pessoal e pro profissional, né? Mas eu diria que, assim, para dentro da B-Comics, algumas coisas que eu vi lá confirmaram algumas coisas e também pra gente acelerar para outras, né? Então, uma coisa que eu vejo que é extremamente importante é, assim, a IA, ela tá virando uma commodity. Né? O que é uma commodity? Significa assim, cada vez mais, enquanto eu estava lá, veio o DeepSeek.
E aí, puxa, aquele rebuliço, a gente até palestra com a menina do Google, e ela, ó, vou ter que fazer essa palestra mais tarde, porque a gente tá tomando uma decisão se vai fazer o lançamento do AI Studio ou não. Por quê? Porque mexeu no mercado, vou lançar alguma coisa agora e tá todo mundo falando de DeepSeek, ninguém vai ver que eu lancei algo novo. Entendi. Então, veja como uma empresa gigante fica exposta ao mercado também, né? No caso do Google. Então, essa questão da IA sendo uma commodity, para nós que não somos desenvolvedores de IAs, nós somos empresas que, de certa forma, a gente tem tecnologia, a gente desenvolve, mas cada vez mais a gente vai fazer o uso da IA aplicada ao nosso cliente. Isso vai fazer com que o mercado todo, essa comoditização, acho que vai fazer com que toda a IA sofra uma pressão por redução de custos. Não é à toa que o ChatGPT agora, a gente tem um Deep Research dentro do ChatGPT Plus. Então, poxa, eu tenho acesso a uma pesquisa de alto nível, assim, ele pesquisa 150 fontes, dependendo do que tu precisar, é excelente. Então, essa pressão por preços vai fazer com que a gente que usa um mix de diversas IAs e põe uma camada tecnológica por cima, faça com que a gente consiga também atender de uma forma mais viável para os nossos clientes. Então, o que eu também fico para mim? Que a gente tem cada vez mais ser agnóstico do modelo de IA. Sim. O que eu quero dizer com isso? Pô, se eu for lá e me amarrar 100% com o ChatGPT, qualquer mudança que eu tiver aqui do lado, seja com DeepSeek, seja com Llama, seja com Gemini, eu posso estar tão amarrado aqui que depois eu não consigo ter mobilidade para migrar para outra que talvez esteja fazendo uma inteligência melhor, ou seja, ela tendo um preço mais competitivo, que daí eu consigo resultar num preço melhor para o meu cliente. Então, uma coisa que a gente tem trabalhado na Bicomex é criar uma arquitetura que a gente consiga ser mais agnóstico possível em relação às IAs de mercados e as nossas. A gente tem modelos nossos também, então tem coisas que você tem que criar o seu modelo, né? Sim. Então, acho que vocês também têm isso lá. Então, o que agora eu vou usar um modelo de mercado, o que eu vou usar o nosso modelo. O que a gente pega e dá uma melhorada. Uma melhorada. O que eu junto dos dois? Tem coisas que a gente passa por um modelo proprietário e depois passa pela LLM de mercado, por uma ChatGPT, por exemplo. Mas e além disso, assim, eu acho que é muito importante que a gente tem tomado muito cuidado, é assim, a parte de atender a segurança da informação. Sim. Então, a gente até vai fazer um hackathon de IA agora no final do mês, onde a gente tomou muito cuidado de criar uma governança para as pessoas conseguirem usar a IA com responsabilidade. Porque a gente trabalha com dados sensíveis de clientes, nós temos uma ISO, que é a ISO 27001 de segurança da informação, então não dá para qualquer um pegar a informação dos nossos clientes e pôr numa IA. Isso não é permitido. Então, como é que eu consigo disponibilizar ferramentas de IA que atendam todos os nossos quesitos da auditoria de segurança, mas ao mesmo tempo eu não quero falar, galera, não usem. Não é isso. A gente quer, na verdade, o contrário. A gente quer que cada vez mais as pessoas na Bicomex, seja de tecnologia ou de negócio, usem a IA, mas usando com uma responsabilidade. Então, isso ficou muito forte para mim lá. A gente já tem algumas pessoas dentro da Bicomex, né? Eu tenho um sócio do meu time, que é o Matias, que ele até agora escreve o nome dele lá com IA, Matias. Ele escreve com IA maiúsculo, porque justamente Acho que foi ele que ajudou a gente na lei LGPD, porque a gente teve um benchmark com vocês. Acho que foi. Ou foi o Marlos? O Marlos. Foi o Marlos, né? Foi o Marlos que cuida da parte de operações. Sim. O Matias é o cara da IA, né? E ele, por exemplo, está capitaneando esse hackathon. A gente criou todo um modelo, a gente chama que a gente tem uma ferramenta de governança para fazer a gestão do acesso à IA, justamente para ter esse cuidado, né? Então, isso ficou muito, muito claro para mim, assim, mano, que a IA, ela tem que ser acelerada, a gente conseguir usar tudo que a gente precisa da IA, todo esse contexto. Ficou muito claro também que um grande diferencial nosso são os dados. Então, todo esse nosso pipeline de dados, toda essa estrutura, todo esse investimento que a gente tem feito em dados, ele é um investimento que vai nos permitir também aplicar uma IA com segurança para entregar mais valor. Então, isso foi uma coisa que para mim ficou muito claro lá no Vale do Silício. Que legal. A gente tá com o tempo aí bem apertado. Eu sabia que ia voar. Eu não preciso escrever quase nada, porque o Rafael vai dar conta aí. A gente só tem que cuidar para não fugir do assunto, né? Não fugir do assunto. Eu volto de novo. O meu marketing que escreveu, vou te dar só uma pincelada no final, assim. Fala sobre essa liderança do time, né? É um desafio pra gente que vem da parte de tecnologia, trabalhava com máquinas, aí o nosso único problema era resolver o problema técnico, e a gente sai desse mundo, vai para produto, né? Mas dentro dessa dinâmica toda, nós temos pessoas, né?
E como é que hoje, assim, é pro Rafael comandar um time, pessoas, liderança? É um grande desafio, né? Assim, acho que quando a gente começa a trabalhar como liderança, eu até brinco assim que para mim, o que eu me sentia mais desafiado assim de cansaço do dia a dia é quando tu é líder de uma equipe direta, né? Agora a gente tá na posição de ser líderes de líderes. Eu particularmente é um trabalho que eu gosto mais ainda porque tu tá tratando direto com pessoas que já são de inteira confiança. Não que tu não confie no time que tá ali direto. Confiava também, mas tu tá tratando com o desenvolvimento das pessoas, tudo. Então, o que eu vejo assim, né, Manu? Eu acho que quem quer estar à frente de algo, primeiro, eu acho fundamental, é uma percepção minha, talvez as pessoas podem ter uma visão diferente, mas quem tá na liderança das pessoas tem que gostar de gente. Que tem gente que gosta, talvez, de ficar mais no cantinho dela, putz, tal. Não, você tem que... Tu tem que gostar de gente e tu tem que gostar de comemorar o sucesso do teu time. Deixar o time, né, poder participar daquele sucesso. Eu, às vezes, eu até tento me controlar, porque às vezes eu gosto de produto, então eu acabo descendo um pouquinho mais, mas tentar dar cada vez mais pista pro time, para ele se desenvolver, deixar esse time também mostrar para a empresa o que ele faz, né? Então, acho que os grandes desafios que eu vi, que são os nossos principais, é assim, né? E olhando agora com uma empresa que tem vários produtos, como é que a gente alinha a direção estratégica da companhia? Então, a gente tá no processo da Bicomics há mais ou menos uns 2 anos, de migrar a gestão toda para o OKR. A gente começou na área de produto, né? Onde eu e o diretor de engenharia, junto com o nosso VP, a gente migrou para o modelo de OKR na tecnologia primeiro. E a gente conseguiu, com esse resultado, colocar o OKR na companhia inteira. Então, esse ano está sendo o nosso primeiro ciclo de OKR, que a gente está rodando em todas as áreas. Porque a Bicomics tem a parte de tecnologia, mas ele tem a parte de operações que está lá perto dos clientes, que são as regionais que nós temos, né? A gente tem 8 regionais. Tem a parte de operações que fica aqui. Então, o OKR tem nos ajudado muito nessa direção. Então, acho que o grande desafio da liderança é a gente poder, assim, né? A gente conseguir ter uma visão mais alinhada do que é estratégico, cuidar com o que é estratégico do que é sustentação do dia a dia. Então, se a gente for deixar a nossa ansiedade é colocar tudo em inovação, mas o dia a dia ele tem que parar de pé. Todo mundo ansioso, né? Acho que alguém que é líder que não é ansioso, acho que tá no lugar errado. Então, como é que a gente cuida dessa nossa... Ansioso não quer dizer agoniado. Sim, eu quero pra ontem isso. Todo mundo quer pra ontem. Não é diferente, né? Sim. Na robotização, eu imagino também que a primeira pessoa que quer que as coisas saiam antes é você, né? Como dona, como cabeça, né? E na nossa empresa, todos nós somos ansiosos e agoniados. Só que a maturidade também nos diz que eu quero que isso chegue pro mercado o quanto antes, mas a gente tem que tomar cuidado para que ele saia de uma forma sustentável. Porque quando tu é uma empresa pequena e tu tá com poucos clientes, às vezes tu consegue negociar assim, cara, beleza, libera isso e as pessoas cobrem onde o produto falha. À medida que tu começa a escalar e ter produtos que atendem 150, 200 clientes já em poucas liberações, e aí eu sei que para B2C parece que é pouco, né? Mas corporate, 200, 300 clientes é bastante coisa, né? Então, quando tu começa a pegar uma escala maior, a gente também tem que saber o que negocia e o que não negocia, né? Então, esse cuidado de trabalhar com as pessoas para desenvolver é importante. E sempre olhar muito assim, um grande desafio e que eu tenho bastante o apoio do time de DHO da Bicomics é assim, como é que eu retenho e mantenho um cara que é top, que é ambicioso, trabalho muito com gente jovem, né? Como é que eu pego esses caras jovens, ambiciosos e mantenho eles na Bicomics? Por que eles estão aqui? Uma parte e às vezes tu tem que trabalhar também para eles enxergarem o que eles querem. Porque talvez todo mundo no início ache que é só a grana. A grana é importante, mas o que tu quer? Como é que tu vê lá na frente da tua carreira, né? Então, esse trabalho eu tento fazer um pouco com o time também, da gente poder fazer o cara refletir sobre o que ele quer, olhar os pontos que ele tem de desenvolver, que é onde ele entrega mais valor, olhar onde ele tem pontos fracos que talvez ele não vai conseguir tratar, né? Olhar os pontos que ele pode tratar, usando sempre muitas dessas ferramentas que eu sei que tu também usa, né, mano? PI, desenvolver PDI, acompanhar com o cara. Então, eu acho que esse trabalho da liderança, ele é importante. E eu, como cara de produto, tu quer toda hora estar falando só de produto. Mas tu tem que também ter essa disciplina para cada. Não, eu tenho que reservar um tempo para conversar com as pessoas, né? Para conversar com elas, para trocar uma ideia, ouvir, né? E eu vi um podcast muito interessante, porque tem um podcast de Stanford. Eu tive em Stanford, então essa é uma outra coisa bem legal
do Vale do Silício, que é o quanto que as universidades se integram ao ambiente deles, né? A gente tem desenvolvido vários projetos com a UDESC também. A UDESC é um parceiro nosso agora para várias inovações, né? Um podcast do Jensen Huang, que é o cara da NVIDIA. Sim. Ele falou assim, o que eu mais faço com a galera é, sempre que eles pedem minha opinião, eu faço igual de psique. Eu explico como é que é o meu raciocínio. Então, tu quer saber se eu devo fazer tal e tal coisa? Então, eu raciocino da seguinte forma. Eu penso assim, 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 e chego nessa conclusão. Na visão dele, se tu explica o teu raciocínio, a pessoa consegue simular o teu raciocínio quando ela precisar daquilo novamente. E a gente tá falando de um cara que é de uma das 3 maiores empresas do mundo, né? Sim. A NVIDIA, agora. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, que é esses desafios da liderança. Conseguir fazer com que o cara se desenvolva, porque se você tiver que desenvolver no lugar do cara, né? Tu não escala. Né? Tu fica muito restrito à tua capacidade de entrega. Então, eu acho que esses são os principais desafios, né? Tá. Para finalizar, queria que tu me dissesse, se fosse tu apostar agora, qual setor que iria bombar em IA e RPA? No que tu viu lá, no que tu anda vendo nos clientes? Se fosse apostar, qual seria o setor? Olha, Manu, assim, quando a gente fala dessa questão de aposta, tal, eu vejo, talvez tem questões que são relacionadas à parte mais, assim, eu acho que a gente com a IA, a gente tem uma oportunidade de fazer o mundo ser muito melhor, né? A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, mas a gente tem essa oportunidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, por exemplo, assim, né? Tem muitas coisas hoje que nós temos restrição e que normalmente essa restrição afetam as pessoas mais carentes. Eu vou dar um exemplo. Na medicina. Eu sei que para nós aqui, muita gente tem plano de saúde, tem acesso a bons médicos, etc. Mas essa não é uma realidade de todo mundo no Brasil, mesmo tendo um sistema de saúde eficiente, né? Que ele funciona, né? Putz, eu corri o risco de levar uma porrada, porque se eu falar que ele é ineficiente, a gente vai me bater, se eu falar que ele é eficiente, vai bater, mas a gente tem um sistema único de saúde. E mesmo assim, a gente sabe que é difícil o acesso para as pessoas a medicina e tal. Então, hoje a gente sabe que, por exemplo, a IA aplicada à medicina com responsabilidade, ela fazendo o empowerment, né, como é a palavra, ela empoderando os médicos para que eles consigam atender mais pacientes com mais qualidade, sem perder aquela humanização, eu vejo uma oportunidade absurda para a gente melhorar como sociedade, né, fazer com que todo mundo tenha uma qualidade de vida melhor. Então eu vejo que essa parte da saúde, eu acho que ela tem muita oportunidade para a gente trabalhar, e com certeza eu vejo uma oportunidade gigante onde nós atuamos, que é a indústria. Porque nas indústrias as pessoas estão muito sobrecarregadas, né? No Brasil, eu vejo uma pressão por redução de mão de obra. Pô, cara, não, para viabilizar aqui a indústria, eu preciso fazer com menos gente, menos headcount, né? Não sei se tu vê isso. Menos headcount. Poxa, as pessoas estão sobrecarregadas. Então, a IA aplicada a essas dores da indústria, eu também vejo que tem um potencial muito grande, que é onde a gente aposta, né? Talvez a gente tá viciado por ser aqui de Joinville ser uma cidade industrial. A gente foca muito no corporate, né? Mas eu vejo principalmente esses segmentos, né? Sim, não, mas tem espalhado aí pelo Brasil inteiro. E até ajudando a saúde, né? Vai entrar num burnout, porque tu imagina alguém que faz o trabalho de mais de 1, 2 pessoas, e aí a gente vai lá e alivia a vida dela, né? Exato. E nem existe mais a pessoa que fazia aquilo que hoje o robô faz, né? Que a IA faz. Então, eu encontro muito isso, assim, pelo amor de Deus, isso tem que funcionar, porque não tenho mais a pessoa. Eles estão muito acostumados. Não tem mais o que fazer, né? Tem cliente que já está muito acostumado. E tem um negócio que é bem interessante, né? Alguém falou assim, eu acho que essa frase talvez agora já virou até piegas, mas eu não vou ser substituído por uma IA, eu vou ser substituído por alguém que sabe usar IA, né? Sim. Então, eu acho que a gente cada vez mais vai ter que avaliar, por exemplo, como que a gente... onde que a gente consegue agregar valor que a IA não agrega? E vai ter muita coisa ainda relacionada a isso, né? O que a gente acabou de falar de essa questão que o ser humano tem de estar próximo de outra pessoa, ter empatia, se colocar no lugar dela e tal. Cada vez mais... A IA é uma matemática, vai ser mais difícil para a IA chegar nesses pontos, né? Sim, sim. Não sei, vamos ver. Eu trouxe aqui umas lembrancinhas. Obrigada, Rafa, viu? Muito obrigado pelo convite. Foi muito legal. Pra abrir? Pena que passou rápido. Não pode abrir aqui, não. Claro. Isso aqui, olha só que chique, cara, que o marketing fez, cara. Isso aqui pessoal é top pra você. Cara, o time do marketing é sempre o nosso principal parceiro, né? Pode me chamar, tá? Vou tomar o vinho. Pra tomar esse vinho? Esse é o quê? Italiano?
É italiano, hein? Aí, Ou português. É que português não erra, sabe? Sim. Compra português que não erra. Eu te agradeço. A Rafa e o Johnny junto aí. Uma garrafa não vai dar. Não, vai ter que ter umas 5 dessas, né? Eu te agradeço bastante, Manu, aí pelo convite, né? Quero também aproveitar para desejar, né, que a Robotize continue nessa jornada aí de crescimento, né? Que a gente possa cada vez mais aproximar aí e poder contar com vocês também nos desafios que a gente tem. E é um desafio, assim, que o propósito ele é muito grande, né? Então, quanto mais esse propósito ser perseguido e tá mudando a vida de diversas pessoas, ela é um propósito que vale a pena ser perseguido, né? Sim. Rafa, valeu, obrigado, Manu. Valeu, gente. E até a próxima semana.